No programa passado, falamos da Ave Maria, ou Saudação Angélica, que, sem sombra de dúvidas, é a oração mariana mais rezada em todo o mundo católico. Mas também há outra oração mariana muito bela que todos nós rezamos e às vezes sequer paramos para nos perguntar a história, o sentido ou mesmo a profundidade dessa oração. Então hoje convido você a mergulhar comigo no sentido e na história da oração da Salve Rainha. Eu sou Roberto Oliveira e você está no canal Devotos de Carla Cutis Brasil. Este é o programa De Maria Nunquam Satis. Salve Maria! Existem muitas histórias e lendas a respeito da origem da Salve Rainha. E, sem sombra de dúvidas, quem a escreveu deve ter sentido na pele as piores misérias da vida humana, neste vale de lágrimas, como diz. Nesta prece, bradamos como degredados, suspiramos, gemendo e chorando, vendo o mundo como um vale de lágrimas, como um desterro, um exílio. Entretanto, essa visão da vida acaba num sentimento de esperança que a ultrapassa e a domina com a confiança em Nossa Senhora. Assim, o mais provável é que esta oração tenha sido composta pelo monge beneditino alemão Hermann Contract, por volta do ano de 1050. O irmão Contract tinha consciência da triste época em que vivia, mas também tinha outras razões para escrever essa bela oração, além disso tudo. Ele nasceu em 18 de fevereiro do ano de 1013, em Altshausen, na atual Alemanha. Contam que, no dia do seu nascimento, ao constatarem o raquitismo e a má formação do bebê, que nasceu com uma fenda no palato e um problema de espinha bífida, seus pais caíram em prantos. Sua mãe, uma mulher muito piedosa, ergueu-se então do leito e lá mesmo consagrou o menino à Mãe de Deus. Consagrado a ela, foi educado no amor e na confiança em relação a Nossa Senhora. E, aos 7 anos de idade, foi levado de maca, por ser deficiente físico, até o mosteiro de Reichenau, onde permaneceu por toda a sua vida. Naquele ambiente de silêncio, trabalho, estudo e oração, Contract foi superando cada um dos seus limites por meio da disciplina perseverante. Ele jamais perdeu a fé na vida e a vida de fé. Era um apaixonado pela ciência e pelas artes. Era notável seu exemplo de autossuperação. Tornou-se astrônomo, matemático, físico, teólogo, poeta e músico. E compôs diversas antífonas e canções para a liturgia. Aos 20 anos de idade, Hermann Contract se tornou monge beneditino e passou toda a sua vida naquela abadia de Reichenau, que fica no Lago Constança, ao sul da Alemanha, e acabou se tornando o mestre de noviços daquele mosteiro. Para entendermos a Salve Rainha, precisamos situar o tom dramático dos poemas e melodias de Hermann Contract na Europa do século XI, que passava por guerras, devastações e muitas calamidades. A Salve Rainha é uma dessas preces que reconhece as dificuldades dessa vida em que muitas vezes gememos e choramos neste vale de lágrimas. Conhecendo um pouco a história desse autor, é possível entender o significado da prece. Mas nos seus versos finais, a oração não estaciona na tragédia. O irmão Hermann Contract é um homem de fé e esperança. Ele acredita que Deus sempre prepara um final feliz para quem se coloca nos seus braços e confia na sua misericórdia e providência. Então, a prece que sai dos seus lábios é uma declaração de confiança amorosa no Deus que jamais nos abandona. Além da famosa Salve Rainha, muitas outras obras de Hermann Contract chegaram até nós. Ele compôs ofícios em memória de alguns santos,
elaborou todo um tratado sobre música, também tem alguns escritos sobre geometria e aritmética, e os seus tratados sobre astronomia são muito famosos. A sua vida inteira foi assim. Os limites aumentavam e ele os ultrapassava um a um. Ao final da sua vida, como se não bastasse mais tragédia, ainda ficou cego. Parece que esse seria o limite determinante para parar a força de superação de Hermann. Mas foi justamente nessa fase que ele compôs a obra-prima que deixaria sua marca diária na história da humanidade até hoje. A Salve Regina. Ele faleceu no mosteiro de Reichenau no dia 24 de setembro de 1054 e foi beatificado no ano de 1863. Mas Hermann Contract não compôs toda a Salve Rainha como a conhecemos hoje. A oração que ele compôs terminava assim: e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Amém. É curioso que o poema orante composto por Hermann Contract não pronunciava em nenhum momento o dulcíssimo nome de Nossa Senhora. Não pronunciava em nenhuma parte o nome de Maria. Passaram-se cerca de 100 anos e a prece composta pelo irmão Hermann Contract se tornou rapidamente muito popular e era cantada e rezada com frequência em muitos lugares. Numa dessas ocasiões, essa oração foi escolhida para ser cantada numa importante celebração da Catedral de Spira. Naquela celebração estavam presentes personalidades importantes, como o próprio imperador Conrado. No meio do povo, quase anônimo, estava um jovem desconhecido, que mais tarde o mundo conhecera como São Bernardo, o cantor da Virgem Maria. Foi ele, São Bernardo, que popularizou, por exemplo, o uso da expressão Nossa Senhora, o título Nossa Senhora, para falar da Mãe de Deus. O jovem Bernardo, naquele dia, se uniu ao coro que entoava a Salve Rainha naquela Catedral de Spira. Mas quando todos terminaram e a catedral foi tomada por aquele silêncio reverente, a voz do jovem Bernardo continuou cantando uma inspirada frase em latim que ele tinha criado naquele momento. Ó Clemens, ó Pia, ó Dulcis Virgo Maria. E a partir daquele dia, o verso improvisado por São Bernardo passou a integrar a oração da Salve Rainha. E é assim que terminamos a oração até hoje. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Um dos mais célebres cartões postais do Brasil, sem sombra de dúvida, é a praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde acontece uma das maiores celebrações de Réveillon do planeta. Mas poucas pessoas sabem da estreita relação entre a praia de Copacabana e a Santíssima Virgem. Sim, a praia de Copacabana é a praia de Nossa Senhora. Ela recebeu este nome a partir da devoção a Nossa Senhora de Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana? Para entendermos melhor, vamos até a Bolívia, às margens do majestoso Lago Titicaca, que no alto da Cordilheira dos Andes divide Bolívia e Peru. Ali se estabeleceu no século XVI uma missão dominicana, ao redor da qual surgiu a pequena cidade de Copacabana, termo que no idioma quechua significa mirante azul. Ali nasceu Francisco Tito Yupanqui, de sangue real inca, o qual desde pequeno era muito devoto da Santíssima Virgem e também apaixonado pela arte da escultura. Assim, para realizar o desejo que o seu povo tinha de ver uma imagem da Virgem da Candelária, que era a devoção principal do seu povoado, no altar-mor da sua igreja, ele fez de bom grado uma imagem de Nossa Senhora em argila, trabalhando arduamente por cerca de 1 ano, e deu aquela imagem para a igreja. Como ele não tinha os conhecimentos técnicos necessários, o resultado não foi grande coisa. Aquela imagem foi feita apenas de boa vontade e amor a Nossa Senhora.
O pároco local, compreendendo a boa-fé de Tito, colocou a imagem num altar lateral da capela. Mas quando esse pároco foi transferido, o novo pároco, ao deparar-se com aquela imagem nada agradável ao olhar, tosca, desproporcional, mandou imediatamente que a retirassem do altar e a colocou com desprezo num canto qualquer da sacristia. Mesmo humilhado e desapontado com o ocorrido, Tito não se deu por vencido. Seu amor por Nossa Senhora o levou até a cidade de Potosí, onde se empenhou a aprender com os mestres escultores do lugar, e especialmente com jejuns e orações, as melhores técnicas de escultura para poder dar ao seu povoado uma imagem de Nossa Senhora digna de receber a veneração carinhosa do povo. Assim, depois de muito tempo de estudo e preparação, decidiu começar a esculpir a imagem tão desejada, mas não sem antes mandar celebrar uma Santa Missa em honra à Santíssima Trindade para que o Deus unitrino o inspirasse em tão nobre empreitada. Durante o seu trabalho, Francisco Tito não deixou um minuto sequer de fazê-lo com espírito de oração e penitência, colocando naquela madeira todo o amor que ele tinha por Nossa Senhora. Qual não foi a sua alegria quando, após meses de trabalho árduo, pôde contemplar a bela obra que mudaria sua vida e a vida do seu povoado? Quando os incas viram Yupanqui chegando com aquela imagem belíssima, saíram ao seu encontro e fizeram uma grande procissão espontânea que acompanhou a imagem de Nossa Senhora até a capela de Copacabana. Por causa da manifestação popular e da beleza daquela imagem, o pároco a entronizou no altar-mor da capela e começaram a acontecer ali grandes momentos de oração e celebração. E desde que aquela imagem foi entronizada no altar-mor, a intercessão de Maria Santíssima começou a derramar graças sobre graças, atendendo aos clamores daquele povo sofrido. Por isso, mesmo sendo uma imagem de Nossa Senhora da Candelária, ela passou a ser carinhosamente chamada de Nossa Senhora de Copacabana. Os relatos de graças e milagres acontecidos pela intercessão de Nossa Senhora de Copacabana desde a época de Tito Yupanqui são inumeráveis. Ela sustentou a fé daquele povo, dando esperança, força, curas e milagres. Desde então, a Virgem de Copacabana se tornou a padroeira da Bolívia. Mais tarde, no local daquela capela, foi construído o maior santuário daquele país, o Santuário de Nossa Senhora de Copacabana, sendo a sua festa celebrada no dia 5 de agosto, que é véspera da festa da independência da Bolívia. A fama milagrosa da Virgem de Copacabana se espalhou por todo o continente americano. Por causa disso, comerciantes bolivianos e peruanos trouxeram uma réplica da imagem venerada lá na Bolívia para o Rio de Janeiro, e logo quiseram construir uma capela em sua homenagem. A capela, então, foi construída na rocha que separa a atual praia de Copacabana da praia de Ipanema. E em 1746 foi construída no mesmo local uma igreja maior. E essa construção se deu como ato de agradecimento do bispo Dom Antônio do Desterro a Nossa Senhora de Copacabana por uma graça especial que o fez sobreviver de um naufrágio ao regressar de uma viagem marítima. Esta igreja, infelizmente, foi demolida no ano de 1918 para ampliação do Forte de Copacabana, sendo posteriormente construída uma pequena capela no interior do forte e uma igreja maior no bairro de Copacabana, não muito longe do forte. Porém, foi precisamente por causa de Nossa Senhora que aquela praia, antes chamada de Sacopenapã, passou a se chamar Praia de Copacabana, dando origem também ao bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. Assim como aconteceu com Dom Antônio do Desterro, também nós, neste Vale de Lágrimas, muitas vezes somos assaltados pelo desânimo e acabamos por naufragar na nossa vida espiritual. É precisamente nesses momentos que devemos
gemendo e chorando neste vale de lágrimas, clamar, bradar a Nossa Senhora. Ela é a estrela do mar, ela é o farol seguro que nos guia através das tempestades da vida. Por isso, hoje vamos peregrinar até a Bolívia, onde ao venerarmos com amor e devoção a Virgem de Copacabana, rogamos a ela que esteja sempre junto de nós, especialmente quando o vento das preocupações, das provações e do desânimo tentarem derrubar a frágil barquinha da nossa alma. Rezemos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois de igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Nossa Senhora de Copacabana, rogai por nós. Acredito que um dos maiores sonhos de todo devoto de Nossa Senhora é um dia chegar na glória do céu, encontrar-se com Jesus face a face e ouvir Ele dizer algo assim: eu ouvi minha mãe falar muito de você. Assim, a gente termina mais um programa de Maria Não Cansados. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com quem você ama, para que mais pessoas possam conhecer a Jesus por meio de Nossa Senhora. Ela é o caminho mais doce, mais seguro, mais tranquilo para podermos chegar até Jesus. E não tenhamos medo de amar demais Nossa Senhora. Afinal, jamais poderemos igualar o amor que por ela teve o próprio Jesus. Acompanhe também a nossa programação semanal aqui no canal Devoto de Carla Cutts Brasil. Temos muita coisa boa preparada com carinho para você. E não se esqueça que todo dia às 19 horas de Brasília temos encontro marcado com Nossa Senhora, rezando o Santo Terço ao vivo no Instagram. Muito obrigado pela sua companhia e nos encontramos no próximo programa. Salve Maria!